Oi, gente. Então, eu vou seguir aqui nessa introdução que eu estou fazendo para Física Computacional 1, que, como eu já expliquei, né, ela tem um caráter mais geral, assim, de a gente conversar um pouco sobre como fazer operações simples, né, de matemática básica, né, usando programas. Estou focando, no primeiro vídeo eu usei Fortran, hoje eu vou usar C, tá? Novamente eu vou ficar em exemplos bem básicos, certo? Bem básicos mesmo, tá bom? Onde basicamente eu tenho duas funções, né? Essa função aqui, essa funçãozinha aqui, y, função do t, é tipo uma função de carga, né? De capacitor. E aqui, aí a tarefinha da gente é gerar esses dados aqui e fazer um gráfico, né? Dar uma visualizada para ver se está certo, né? Ok? Aí esse C e esse A você escolhe e aí montar o gráfico. E outra é uma parábolazinha, tipo uma função desse tipo aqui, tá? E aí é a mesma coisa, dados A, B e C, calcular uma tabelinha X em função de Y em função de X, desculpe, e aí montar o gráficozinho, tá bom? Então eu fiz dois programas separados para a gente entender como é que a gente faz isso de uma maneira bem simples, tá legal? Então eu vou explicar para vocês aqui os programas e a gente vai discutindo e vai mais ou menos entendendo aqui. Bem, dessa vez eu usei C, tá bom? Então vamos lá, então vamos olhar o programa, tá? Então, deixa eu... Não abriu não? Abriu. Pronto, desculpa. Então vamos lá. Então, bem, só lembrando, né? A primeira função que eu vou calcular é essa daqui, né? Então eu tenho a função y, né? Aí tem uma constante c, 1 menos exponencial de menos a t, onde esse a é uma constante e t é o tempo, tá bom? Então veja bem, são números reais, né? Então eu vou precisar defini-los como double, né? Tá bom? Então eu chamo as bibliotecas padrão, as bibliotecas necessárias aí para o programinha funcionar, para essa parte de matemática. Então esse cabeçalho aqui é imprescindível, né? Aí eu estou fazendo tudo dentro do main, uma única função. Vou precisar de um arquivo de saída, porque eu vou precisar escrever o resultado numa tabela para poder visualizar com o programa. No caso aqui eu vou usar o XMGrace. Você pode usar qualquer programa que você quiser, mas eu gosto muito do XMGrace, tá? Para visualizações bidimensionais. Então vamos lá, né? Então o que é que eu preciso? Quais são as variáveis? Preciso da variável y, que é essa variávelzinha aqui, tá bom? Preciso da variável c, um azinho e um t, tá bom? Então é isso que eu vou fazer. Y, C, Azinho e um T. Eu vou ter um DT aqui porque como eu vou fazer um loop, aí eu vou fazer uma discretização. Então é só para saber quantos pontos vai ter. Você poderia até fazer de outra forma, tá? Poderia fazer um loop inteiro e fazer de uma outra maneira. Mas tudo bem, é uma forma que eu vou fazer aqui e vocês podem construir de outra forma, tá? Então vamos lá. Então abro o arquivo, chamando esse arquivo de C exponencial, abro ele aqui e começo a definir os parâmetros. Por exemplo, C igual a 1, o A eu botei 0.5, a discretização 0.1, ou seja, eu vou escrever pontos de 0.1 e 0.1, tá? E aí vamos para o programa. Faço um loop no tempo, ó. O loop começa o tempo igual a 0 até tempo igual a 20, com essa discretização dt. Então, por isso que eu usei o dt, tá vendo? E aí, escrevo a função. Como é que eu escrevo essa funçãozinha? Lembrando, né? Voltando aqui para a bicha. Lembrando, C que multiplica, abre um parênteses, essa função aqui dentro, tá bom? Então, é C que multiplica, abre o parênteses, aí dentro do parênteses eu vou botar essa função. 1, lembrando que é o número real, 1.0, menos, aí existe a função exponencial no C, tá? Que ela tem, dessa forma aí, o argumento real, tá bom? Então eu abro o exponencial, abro o parênteses, o que tiver dentro do parênteses ele vai calcular a exponencial. Aí eu faço menos a constante A vezes o tempo. Fecho o parênteses. Aí depois fecho o outro parênteses de fora aqui. Pronto, calculei o Y. Aí escrevo tempo versus y. Pronto. Fecho o loop, porque aí ele vai percorrer todo o range de t entre 0 e 20. E depois fecho o programa, o return e essa chave final aqui, que é a chave do main. Ó, a chave do main. Tá bom? Bom, vamos executar, né? Para a gente ver o resultado. Tá bom? Perdão, esqueci o LM, né? Ele deu erro. Observe que eu esqueci o LM. Ele deu erro porque você não chamou as bibliotecas matemáticas, né? Então esse LM é imprescindível, tá? Imprescindível. Então, já está resolvido. C exponencial. E aí, vou fazer XMGrace, que é o visualizador que eu gosto, certo? Não é o melhor do mundo, mas é o que eu gosto. XMGrace no arquivo. Se você olhar o arquivo aqui, se você der um more no terminal no arquivo,
você vai ver que ele tem duas colunas, né? A primeira coluna é o x, 0, 0.1, 0.2, 0.3 até que valor 20. E aqui é a função y, tá bom? Então esse é o da xmgrace. Nesse arquivo, aí ele abre para você que dá exatamente aquilo que a gente falou, né? Aquela funçãozinha exponencial, tipo uma função de carga de capacitor, né? Mas isso aqui, buf. Tá bom, gente? Então deu certo, né? Tá certo? Ok? Se você mexer naquele A, né? Por exemplo, você vem aqui, bota esse A bem pequenininho, né? Quem é esse A? Esse A ele é bem pequenininho, vou mudar aqui. Agora vai ser, mudei o nome do arquivo aqui, é para gerar um outro arquivo e diminuí o A, né? Quem é esse A? Se tu olhar para o A, né? Esse A é como se fosse o inverso do tempo, né? De carga, né? Aí se tu executar agora, tu vai ver o seguinte. Vocês entenderam o que foi que eu fiz, né? Eu vim no programa, mudei o nome do arquivo para gerar um novo arquivo e botei o A menor, eu diminuí o A, tá bom? Dividi o A por 5, tá certo? Então vamos ver o que vai acontecer com os dados, viu, gente? Vamos ver o que vai acontecer com os dados. Aí o que acontece com os dados? Ó, acontece aqui, né? Entendeu? Né? Compreenderam isso aqui? Ficou claro para vocês? Ó? Quando eu botei o A pequeno, o A 0.5, né? O A 0.5, se você inverter, é como se o tempo fosse da ordem de 2, né? Beleza? O tempo de carga é da ordem de 2, é um tempo pequeno. Quando eu botei o A 0.1, é como se eu estivesse aumentando o tempo de carga, né? Então aí ele acaba ficando dessa forma aqui. Demora mais para chegar lá na carga máxima, tá bom? Então, só para a gente ver que está tudo certinho, né? Pronto, o outro programa é para a gente calcular essa funçãozinha aqui. ax² mais bx mais c. Bem simplesinho também, como eu disse, o intuito é só mesmo que a gente entenda a estrutura desses programinhas e comece a, quem não tem familiaridade, comece a, como diz no popular, comece a bulir com esse tipo de coisa, tá bom? Quem já sabe, já tem uma formaçãozinha, principalmente meus alunos de iniciação científica, isso aqui é obviamente bem básico, mas para a galera que está começando, essa introdução é para vocês, tá? Para o pessoal que ainda não tem muita familiaridade. Então, o programa está aqui, novamente estou usando C, certo? Aí, ó, chama as bibliotecazinhas aqui, estou fazendo tudo dentro do main, por enquanto sem função, sem nada, certo? Mesmo esquema, abro um arquivo, defino as mesmas variáveis mais ou menos, né? Lembrando que eu preciso abrir uma constante Azinho, uma variável X, constante Bzinho, uma constante Czinho, tá bom? E uma variávelzinha Y, né? Então eu preciso dessas variáveis, defino as bichas aqui tudinho, Y, X, ABC e o DX, no mesmo contexto do DT que tinha lá no outro programa. O nome do arquivo agora é C parábola, tá? Aí vamos lá, aí escolhi alguns valores aí representativos, abri o arquivo, né? A igual a 1, B igual a 0.1, C igual a menos 1, e estou discretizando aí de 0.2 em 0.2. Aí estou fazendo um loop onde a variável x vai de menos 2 a 2. E aí como é que eu escrevo? Bem, aqui está a funçãozinha. Constante A que multiplica x ao quadrado. Como é que eu posso fazer x ao quadrado em C? Posso fazer x vezes x. É uma maneira. Né? Mais B vezes x, mais C. Pronto, calculou. Aí agora escreve x em função de y, né? Tá bom? Então ele vai escrever uma coluna com x e y. Outra maneira de você fazer isso, de você calcular isso, seria você usar a função potência. Você pode fazer assim, y igual a vezes aparência ou x,2. Então isso aqui é x ao quadrado, tá bom? Mais b vezes x mais c. É outra maneira de fazer. Tá? Usando essa função por, né, que é potência. Então ele vai calcular x ao quadrado. Aí você pode usar, a vantagem dela é que você pode fazer qualquer potência aí, tá bom? Beleza? Então é outra maneira de você calcular, você escrever potências no C, tá bom, gente? Então vamos lá, então vamos fazer a mesma coisa, vamos compilar e vamos executar para a gente ver o que acontece, né? Bom, lembrando que o ln também é importante, que você usou a opção por ali, né? Aí, parábola, e aí tá a nossa velha parábola, né? Como eu botei o B bem pequenininho, não foi? Se você olhar lá, eu botei o B bem pequenininho, ela é quase simétrica, né? Ela é quase simétrica, ela quase tem os zeros em 1 e menos 1. Tá bom, gente? Pronto, como eu disse, isso é só uma intro que eu estou fazendo para vocês irem se ambientando com os programas, certo? Eu peço que quem não souber fazer essas coisas, eu não tenho como saber exatamente a formação de cada aluno, mas quem não tiver, refaça esses programas, dá uma discutida, tenta mexer, por exemplo, fizemos esse programa em C, faça em Fortran,
para aplicar com uma certa pluralidadezinha de habilidades aí, tá bom? Mesmo que seja no Fortran mais básico, né? Tá certo? Tá bom, gente. Muito obrigado, viu? Um abraço para vocês. Tudo de bom.